Vamos falar um pouquinho sobre a aura humana. A aura é um campo de energia que circunda o corpo, protegendo como um envoltório de luz. Este envoltório pode ir de poucos metros até quilômetros em seres iluminados como Jesus e Buda. Além da extensão, a cor é determinante para se conhecer o estado emocional da saúde de uma pessoa. Quando ficamos doentes, a aura retrai e a cor adquire tonalidades escuras, tornando-se suscetíveis de sofrer ataques por parte de energias desarmônicas, que tendem a agravar ainda mais o nosso estado. O campo de energia humano, a manifestação da energia universal intimamente envolvida na vida humana, pode ser descrito como um corpo luminoso que cerca o corpo físico e penetra e emite radiação característica própria e é habitualmente denominada como aura. A aura, embora seja o conjunto do corpo, é mais evidente em volta da cabeça e dos ombros. Então fica mais fácil a gente ver a aura aqui nessa parte da cabeça e dos ombros. Eu normalmente para ver aura, no meu jeito de ver. Assim, para você tem algumas técnicas para você ver a aura. Você pode pegar e ficar numa parede branca e de frente para o espelho, ficar olhando e ficar tentando ver a sua aura. Ou você fica numa parede preta também e fica tentando ver essa aura. Mas não tem parede preta, né? Mais parede branca. Então você fica numa parede branca, olhando pro espelho e tenta ver essa aura. Ou senão você apaga a luz do banheiro, aí você fica de frente pro espelho e foca lá. Aí você fixa assim e olha nessas partes aqui. Aí você vai conseguir ver sua aura. Eu às vezes também fico olhando muito assim, aí eu consigo ver um pouco da minha aura. Assim, e às vezes em algumas outras pessoas, às vezes eu só olho assim, depende do momento. Eu olhava assim, aí eu já vi algumas auras assim. Mas é mais fácil assim você ver daqui de cima assim mesmo. Fica mais fácil você ver. Quando você olha, você fixa o olhar. Aí você consegue ver a aura. A aura, embora circunde todo o corpo, é mais evidente por volta da cabeça e dos ombros, pois as glândulas mais importantes e principais ligações nervosas estão situadas ali. A mente e as emoções provavelmente são atores principais que determinam as cores da aura. Entretanto, o meio ambiente também pode exercer influência sobre essa aura. A maioria das cores da aura está em constante mutação, constitui uma mescla que representa desequilíbrios provisórios ou permanentes. A aura perfeita seria uma tonalidade branca resultantes do equilíbrio perfeito, como as cores do arco-íris, que são as 7 cores das principais 7 chakras. Uma das cores do arco-íris, uma vez que as cores do arco-íris perfeitamente equilibradas se transformam em branco, girando no disco. E então, todas as cores no fim, quando você junta elas no disco e gira, vira o branco. Mas só que também tem auras de outras cores, nem sempre a aura necessariamente vai ser cor branca, tem aura azul, tem aura vermelha, tem aura de todas as cores. Porque às vezes a aura também vai de acordo com a personalidade, dentre outros fatores ainda que tem que ser mais aprofundado, estudado mais esses aspectos da aura. Os seres humanos são capazes de perceber o movimento dessa energia em volta ou através do corpo, que também pode ser observado mesmo e medido. A aura mais ampla, que normalmente se estende cerca de 1 metro do corpo, funcionando como estudo protegendo o envoltório e estrutura física, protegendo nosso corpo físico. Ela é capaz de sentir o que está em volta, no espaço, no tempo, e pode ficar desequilibrada pelas influências nocivas do meio ambiente, a limitação das emoções e pensamentos. A aura tem capacidade de reequilibrar-se naturalmente. Contudo, em condições anormais, o desequilíbrio pode permanecer por muito tempo, deixando o corpo doente. Uma camada especial da aura, o revestimento etérico, que se estende a apenas cerca de 2 centímetros, além do corpo, pode ser considerado a matriz energética que desenvolve o corpo físico. Então a gente tem a gente tem 7 corpos, né? Então aqui está falando do segundo corpo, que é o corpo do pretérico, que é uma matriz viva, igualzinho esse corpo aqui. A diferença é que ele é menos denso,
mais energético. Onde que se entra a energia do reiki, da acupuntura. O estado desse corpo etérico é que determina, em última análise, a saúde do corpo físico. Isso demonstra quando há certas energias, por exemplo, radiação tóxica de alta frequência, bombardeiam a aura. Primeiramente, elas danificam a saúde e podem provocar o câncer ou alteração material no corpo físico. A exposição a essas nocivas radiações nuclear, pesticida, herbicida, dentre outras toxinas, muitas vezes não causam sintomas imediatos, uma vez que leva tempo para que essas energias negativas penetrem a aura. Em seguida, o corpo físico, salvo contrato-se de quantidades de extremas grandeza, isso significa que as toxinas em geral enfraquecem primeiro o corpo etérico, antes de enfraquecer o corpo físico. E então, atinge primeiro esse corpo do etérico. Por isso que às vezes demora anos para uma doença se manifestar. Então, quando a pessoa é exposta a essas toxinas, às vezes a pessoa fica anos trabalhando com esses herbicidas, essas toxinas, fica anos trabalhando e não sente. Aí, depois de um tempo, ela começa a sentir. Porque primeiro atingiu o corpo do etérico, para depois atingir o corpo físico. A aura da saúde pode alterar-se décadas antes dos sinais da doença, tornando-se evidentes no corpo físico. Porém, a doença tem início onde ela tem que ser curada, primeiramente. Tanto nos processos de doença como de cura, pode ser cientificamente observados e controlados através da fotografia aqui, que é uma fotografia que a pessoa que trabalha com isso, ela tira uma foto aqui do dedo e ele consegue fazer a análise da sua aura. E antes de uma doença acontecer, ele consegue prever e não deixar que essa doença aconteça. Aí fazer tratamento, fazer alguns tipos de técnicas que vai evitar que essa doença aconteça, evitar que chegue nesse corpo físico. Mas tem que fazer, né? Algumas técnicas terapêuticas. Através dessa fotografia, pode sinalizar o estado geral do paciente e de mais diversos níveis. Dos mais diversos níveis pode sinalizar. E pode diagnosticar a doença com vários meses antes de antecedência, pois os corpos energéticos precedem o físico. Isso permite adiantar o tratamento, evitando muitas vezes o aparecimento de enfermidades. Então, antes de chegar aqui, antes da doença chegar no corpo físico, ela começa a acontecer antes, em outros corpos. Nos outros corpos que a gente tem 7 corpos. Então, começa a acontecer antes dessa parte. Então, nesse momento agora, eu não vou falar sobre os 7 corpos, mas eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre os 7 corpos. No processo de assédio espiritual, a aura e os chakras, em especial o plexo solar, são alvos. Então, quando acontece um assédio de uma energia negativa, a primeira parte que ataque aqui, então, atraca mais a parte da aura, do corpo do etérico, principalmente no chakra plexo solar. Da mesma forma que se age nos chakras, as terapias energéticas agem na aura, restaurando, limpando e fortalecendo. Como eu disse, às vezes a doença ia acontecer, mas como a pessoa já vem se cuidando, vai fazendo terapias energéticas, faz o reiki, faz a acupuntura, faz radiestesia, às vezes, dependendo do terapeuta, vai lá, vai tratando essas coisas que a gente vai criando bloqueio, que a gente vai criando várias coisas na nossa vida. Então, a gente vai no terapeuta, a gente começa a tratar. Então, não chega no nosso corpo físico se a gente tratar antes. Então, muitas vezes a doença poderia ser evitada se a gente começasse a se trabalhar antes. Essa é uma das razões também para que o tratamento frequentemente preventivo com reiki ou uma das terapias holísticas existentes. Então, como eu disse, né? A gente usando das terapias holísticas existentes, tem várias, tem terapia, tem um montão de terapia de cura. Se a gente se utilizando dessas terapias, a gente pode evitar que uma doença chegue no nosso corpo físico, a gente pode tratar antes. Porque de alguma forma o nosso corpo dá sinal. Só que a gente pega, eu sinto uma dor de cabeça. Vou e tomo remédio. Tomar remédio é bom, vai aliviar. Só por que eu senti essa dor de cabeça?
sinto uma dor nas costas. Ah, mal postura, algumas coisas assim, tudo bem. Só que tem hora que não é só isso. Tem alguma coisa por que minhas costas doem? E é atrás de pesquisar. Por que quando eu entro em contato com tal pessoa eu fico com muita raiva? Por que tal situação me provoca isso, me provoca aquilo? Por que não perdoar? Por que eu não consigo perdoar essa pessoa? Então eu tenho que. E por que eu sinto tanta culpa? Então ir olhando pra dentro de si, ir se trabalhando, e principalmente procurando uma ajuda. Porque às vezes a gente mesmo resolver não é tão simples assim. Às vezes você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, ou você mesmo pode se tornar um terapeuta e aprendendo técnicas, fazendo técnicas e cuidando de você mesmo. Assim como eu faço, eu vou cuidando de mim. Mas às vezes é necessário a gente procurar um terapeuta. Eu já procurei terapeuta, sim, já, e olha como me ajudou. Se não fosse eu procurar, eu nem sei. Existe muito sistema que as pessoas criaram a partir dessas observações para definir o corpo áurico. Todos eles dividem a aura em camadas, que definem pela localização, pela cor, pelo brilho, pela forma, pela densidade, pela fluidez e pela função. Cada sistema se engrena num tipo de trabalho que o indivíduo está fazendo com a aura e com a cura. Cada sistema. Vamos procurar, né? Eles criam vários sistemas, então, para estar trabalhando essas partes, nossa parte, nosso eu todo, né? De alguma forma. Resumindo, todas as doenças têm início basicamente na parte mais densa do corpo etérico, a aura da saúde. Podemos controlá-las a saúde básica do nosso corpo se cuidarmos dessa esfera energética. Para manter a saúde dos órgãos do corpo em harmonia com todo o organismo, bem como os padrões ondulatórios do universo. Quando a energia exterior ou desequilibradora entra em contato com o nosso corpo energético, há uma possibilidade de ocorrer quatro coisas. Então, quando alguém manda uma energia em mim, alguém que está com ódio de mim e fica falando, toma aquela isso, toma aquela aqui, toma aqui, chegou jogando praga, sabe? Então essa energia vai chegar em mim. E ela aqui vai falar como é que acontece um pouquinho disso. Quando alguém manda energia ruim em mim, quando algum espírito negativo pega e sintoniza comigo e começa meio que me atacar. Tem muitas coisas que acontecem. Quando às vezes eu mesma fico com muita culpa, muito ódio e começo eu mesmo a fazer mal para mim. Então vamos ver um pouquinho como que essas energias, como começa. Reação saudável. Se a influência perturbadora vem de fora, e se o corpo ou determinados órgãos são suficientemente fortes a eles, ou refletirão de volta a vibração hostil ou assumirão a sua própria energia, acabando por neutralizá-la. Então, se a energia chega em mim, eu estou forte, estou equilibrada, harmonizada, cuidando de mim, essa energia chega e bate e volta. Ou às vezes ela bate, me causa algum efeito, meu corpo consegue se equilibrar e ficar de boa. Então não me afeta. Limpeza. Quando a vibração desequilibradora, seja de origem física ou emocional, perturba o fluxo energético do corpo, mesmo temporariamente, pelo menos em parte específica do corpo, ocorre uma doença. Essa doença é uma atividade purificadora dos processos autônomos de equilíbrio. Com frequência, são doenças que causam uma descarga ou provocam febre. Então, às vezes, não vai ser uma coisa tão grande. É porque a energia chegou em mim, às vezes causa uma febre, causou alguma descarga, eu fiquei um pouco mais quieto. Mas aí, mesmo assim, às vezes me dá uma diarreia, me dá alguma coisa assim. Mas logo passa, logo se resolve. É o efeito limpeza. Distúrbio crônico. Quando a vibração estranha ou insatisfatória rompe e bloqueia a corrente energética por meio de períodos mais longos de tempo, indicando que há frequências internas ressoantes e que não permite o equilíbrio automático. Isso leva a doenças crônicas, muitas vezes sem sintomas evidentes.
Então, aquelas doenças crônicas, quando essa vibração vem e bloqueia uma corrente, uma parte energética minha, se vê essa vibração, eu não tô me cuidando, não tô me mantendo em equilíbrio, não tô me cuidando, então essa energia vem e bate e às vezes cria uma doença crônica em mim, de alguma forma. Às vezes, muitas vezes a gente nem não é tão evidente. Degeneração. O processo acima continua e não há mais saída nem descarga. E as emoções e as crenças continuam conservando sua frequência. Em outras partes do corpo podem ser afetadas. O resultado é a doença degenerativa. Desarmoniza cada vez mais as partes do corpo, chegando muitas vezes a desenvolver tão rapidamente como o câncer como a AIDS. Então, assim, às vezes eu fico repetindo aquilo. Então, tipo assim, às vezes eu tenho uma mágoa. Então eu tenho uma mágoa de alguém. E eu fico todo dia carregando aquilo. Eu fico lembrando e fico alimentando aquilo. Eu vou alimentando. E vai atingindo mais meu corpo. Vai atingindo mais. E vai me atingindo mais. E às vezes a gente não tem assim, a gente não sabe tanto assim. Que isso faz mal. A gente fica alimentando uma mágoa, não perdoar. Às vezes a gente fica alimentando a culpa de alguma coisa que a gente não perdoar o outro e não se perdoar também. Uma culpa que eu fiz alguma coisa errada no passado, mas eu fiz com a consciência que eu tinha naquele momento. Era aquilo que eu podia fazer. Aí hoje eu sei um pouco mais e tenho um pouco mais de consciência. Eu fico me culpando por um erro que eu fiz no passado. Não tem como me culpar por um erro que eu fiz no passado, porque naquele momento era o melhor que eu podia fazer com a consciência que eu tinha. Era aquilo que eu sabia fazer. Aí eu não me perdoo. Aí eu vou alimentando aquela culpa. É porque eu sou culpada, eu mereço ser punida, isso, aquilo, outro. Ou aquela mágoa. Ai, eu quero que ele morra. Ai, ele é culpado, ele destruiu a minha vida. Eu fico alimentando, vou alimentando. E não paro. Vai ficando... Uma hora, chega no nosso corpo físico como uma doença degenerativa, como câncer, alguma coisa. E essa energia que eu alimentei tem que sair de mim. Então aí começa meio que, como ele diz, a doença é a cura. Aí eu começo a pensar um pouco, penso, nossa, por que eu fiquei alimentando tanto ódio, tanta coisa na minha vida? Por que eu fui assim, assado? Aí eu começo. Aí essa doença começa a sair de mim. Algumas pessoas, quando chegam no corpo físico, às vezes o corpo físico resiste e consegue a cura, porque a doença saiu. Algumas não, então chega no processo de morte. Esse é um dos aspectos da doença, porque é um universo muito vasto da doença, muito vasto, tem muitas coisas. Igual assim, às vezes fala que a gente, se dependendo, para quem acredita em outras vidas, que a gente trouxe, algumas pessoas trazem de outra vida para resolver. Aí de repente essa doença starta e eu começo o processo de doença. Para mim, às vezes, eu tenho que aprender alguma coisa com essa doença. Aí eu pedi, falei assim, não, eu quero que em tal idade, de alguma forma, eu tenho um câncer. Aí, de repente, tal idade começa a startar um processo de câncer. Só que, de alguma forma, eu pedi esse processo. Então, começa a startar. Tem a parte do emocional, quando eu expliquei, guarda muita coisa, vai guardando, não se perdoa, não perdoa o próximo, vai deixando, vai alimentando aquilo. Vai alimentando, quanto mais a gente alimenta, é como se estivesse criando uma massa. E uma hora isso tem que sair da gente. Tem que sair. Aí sai no processo da doença. E tem vários outros aspectos, tem várias explicações. Mas essas são algumas explicações. Esses estágios que eu estava falando ali são esses 4 estágios da energia áurica em desequilíbrio. Foram registrados em fotografia Killer, da energia vital. Então, eu falei um pouquinho sobre aula, vou continuar falando mais, mas agora eu vou encerrar para não ficar muito grande. E ainda tem a segunda parte, terceira, tem bastante coisa ainda.